Na luta das mulheres indígenas, existe um recorte específico que a gente precisa debater também, que são as mulheres indígenas que se tornam viúvas, porque os maridos morreram por função da luta pela terra, perderam, enfim, essa pessoa que ali fazia parte da família, da composição familiar. Quem está fazendo uma pesquisa sobre isso é o pessoal do Mato Grosso do Sul. Eles estão investigando principalmente a situação dessas mulheres viúvas Guarani e Kaiowá que perderam, então, seus maridos nesse processo de luta pela demarcação de terras. Sobre isso, a gente conversa com o pedagogo e antropólogo Tonico Benites. Olá, Tonico, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui no Bom para Todos. Boa tarde, tudo bem? Sim, Quero que você fale um pouco prazer. sobre esse estudo que vocês estão fazendo e fale um pouco sobre o impacto, então, da morte do marido, da pessoa ali que fazia parte daquela composição familiar, como que isso impacta na vida da mulher indígena viúva. Sim, é uma pesquisa que venho fazendo já há muitos anos, mas agora vou continuar mais detalhada, mais aprofundada essa pesquisa, nesse levantamento, porque desde final de 1990, no início de 2000, começou a acontecer essa frequência de assassinato da liderança e dos homens, né? E normalmente as mulheres ficam com as crianças sem condição mais de. Enfim, sem condição, na verdade. Uma situação que ele enfrenta é uma situação extremamente miséria, né? Porque o marido perderam durante a luta pela terra, durante a ocupação ou reocupação, o retorno à terra, né? E que sofreram ataque e violência, no contexto em que os homens que sofrem, ou seja, que levaram espancamento ou mataram na hora mesmo, as viúvas ficam com as crianças, né? Então, esse é um do assunto que a gente, eu com a minha equipe, estamos fazendo o levantamento, mapeamento da situação das mulheres, né? Porque no último tempo, quando acontece um fato de ataque e assassinato de liderança, os homens, a repercussão normalmente vai um mês, 2 meses no máximo, e depois para tudo, né? E a mulher fica no esquecimento. Então, esse é um dos problemas. Então, por isso, esse trabalho que eu estou desenvolvendo é para recomeçar a discussão ou compreender e avaliar a situação dessa viúva que ficou com a criança, né, que muitas vezes é esquecida, né? Então, já conseguimos fazer um mapeamento preliminar e há bastante dezenas de mulheres e as crianças que se encontram nessa situação, né? Então, e detectamos que duas situações que a viúva não conseguiram já há 10 anos, foi em 2009 que perderam o marido, né, em contexto de conflito pela terra, e os dois desapareceram, mataram os homens, que eram um professor e liderança, né, mataram e levaram o cadáveres, né, e carregaram o cadáver, ou seja, foram ocultados os cadáveres e as mulheres até hoje não conseguiram comprovar que o marido foram mortos, porque os cadáveres foram ocultados, levaram, sumiram com o cadáver dos dois. Isso é uma extremamente situação que está duas viúvas hoje sem condição de pedir nenhum tipo de direito, porque está na justiça, né? E esse é um do caso que a gente já conseguiu constatar, que essa mulher perdeu o marido e ficou com a criança, com 6 crianças, e sem condição de pedir o direito que ela tem, né? Então, ele passa miséria, passa uma situação extremamente complicada, sem mais marido e sem direito, e sem conseguir, por exemplo, o óbito, porque o cartório, quem emite o certidão de óbito, exige que apareça com corpo, ou seja, cadáver, né? Que nesse caso não existe, nunca ainda não foi localizado o cadáver, né? Então, esse é outro caso. Em outros casos, que os que perderam maridos também se encontram numa situação também em situação de miséria, sem muito apoio por parte do Estado, do sistema, né?
E outra parte que, em parte importante, que a maioria das mulheres que ficaram nessa situação, sem mais marido, permanece lutando como lideranças femininas, como liderança de frente, como liderança, ou seja, continua levando adiante a luta do marido, porque era a liderança, né? Essas mulheres acabam ocupando o espaço do marido, realmente, na luta. Elas continuam nessa luta. Sim, continua. Então, essa parte, as mulheres, a maioria das mulheres, ela que fica, tipo, no lugar do esposo, quando perder o marido, nessa luta pela terra, as mulheres que acabam assumindo esse papel que era dos homens e, ao mesmo tempo, assoma como liderança feminina e um papel que hoje ela carrega, ou seja, leva adiante. E por isso a maior parte, em 3 casos, que as mulheres, a viúva, que estão à frente como liderança depois da perda do marido nesse conflito pela terra. Né? Sim. Isso é um fato que a gente está mapeando e até mesmo esse trabalho vai ajudar para esse mapeamento para ver que direito da mulher que foram violados, são violados. Ela tem direito, né? As crianças, junto com as crianças, mas a maioria, o direito que ela tem, são violados, ou seja, não atendido, ignorado e desconhecida, né? Essa demanda das mulheres. É um recorte muito importante e é muito importante falar sobre essa questão, porque, de fato, muitas vezes essas mulheres são esquecidas. Agradeço muito a sua participação, Tonico. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Sim, obrigado. Eu também agradeço. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. É isso, obrigado. Sônia, é muito interessante isso que ele fala sobre esse... que a gente já comentava sobre o protagonismo das mulheres. Você acha que é cada vez maior o número de mulheres indígenas que estão tomando a frente na luta? Sim. Assim, e por vontade própria ou por uma situação em que ela, às vezes, é forçada. Isso, se o marido morre, ela vai lá e acaba ocupando o lugar dele. É isso que acontece, né? Eles são tão espertos que eles matam primeiro os homens, né? Para deixar as mulheres mais indefesas. Sim. Só que, ao invés dela ficar indefesa, ela cria força, porque ela tem filhos, ela tem... um espaço, às vezes, para plantio, e ela tem que ir à frente da luta. Ela tem que realmente sustentar aquela família, porque às vezes não é só os filhos, tem mãe, tem sobrinhos, sempre numa casa mora muita gente. Sim. Então, é nessa hora que a mulher cria força. Então, não adianta matar um corpo, né? O espírito sempre está vivo. Sim. Então, é nessa hora que a mulher cria força na hora de um luto, cria força na hora de perder uma colheita, ela cria força da onde estiver. Então é por isso que hoje tem muitas mulheres na frente de luta, assim. Eu fiquei muito curiosa, você falou que começou a frequentar o movimento, a se colocar politicamente em 2013. O que aconteceu? Por que você começou a militar na causa indígena? Eu fui vendo os espaços que nós não tínhamos dentro da comunidade, né? A aldeia de Jaraguá, como muitas pessoas sabem, ela é só 1,7 demarcado. É a menor aldeia do país demarcada, né? E as outras áreas estavam em processo de demarcação, já reconhecido pela FUNAI. E na época o ministro era outro ministro. E ele reconheceu que sim, que os 532 hectares que a gente estava reivindicando eram sim espaços indígenas, território indígena. Então foi daí que a gente começou. Falei, não, gente, a gente precisa, junto com o Davi, que é um outro liderança nosso lá, a gente começou a perceber que a gente precisava realmente que aquele território fosse retomado, sim, não tomado, fazendo uma retomada. E aí a gente começou a lutar, eu e o Davi, né, e foi juntando as veias, a aldeia, fomos fazendo reuniões e as pessoas também viram a necessidade que realmente o espaço tinha que ser maior, porque a aldeia começou a crescer muito rápido. Sim. Hoje nós somos 6 áreas dentro da terra indígena de Jaraguá. E é isso, é essa importância que eu dei, de que, porque 1, 2 lutando, vamos lutar junto, porque claro, né, todos lutando juntos a gente consegue com mais facilidade. Lógico que não está difícil ainda, não conseguimos a demarcação, nem o reconhecimento da terra, mas a gente está lutando para que chegar a esse ponto. Sim. Claro. Agora, quando a gente fala de demarcação, ou mesmo dessa questão de liberação para mineração, para
para extração, enfim. São todas questões políticas. E a representação indígena no Congresso, ela é muito pouca, ela é muito baixa. A gente tem uma bancada ruralista ali enorme, que exerce uma pressão enorme. Então, é muito importante que se façam mais presentes, que na verdade que as pessoas coloquem mais representantes indígenas ali no Congresso. Existe essa preocupação hoje, Douglas? Você vê as pessoas discutindo representação política quando a gente fala em questões como essas? Esse é um debate que está sobre a mesa já há alguns anos. Uma demanda emergente do movimento social é o debate sobre reforma política. Sim. A gente sabe que toda essa maneira de operar o Estado está assentado sobre uma forma de representação política que garante uma maioria representante dos interesses da oligarquia, da burguesia, dos interesses do capital internacional, e o Congresso acaba sendo fotografia dessa correlação de forças num jogo cuja regra é feita por aqueles que dominam a regra e dominam os espaços. Então, a presença do povo brasileiro, estrito senso, povo pobre, trabalhador, mulheres, povo negro, povo indígena, é muito pequeno, em que pese o fato de a gente ser maioria. Agora, não falta luta, e esse exemplo, aqui em São Paulo nós temos as comunidades organizadas, esse projeto que Tonico expõe para a gente, dessa luta do povo Guarani, do povo no Mato Grosso do Sul. Sim. Esse projeto em especial, que ele cita, é apoiado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. E essas iniciativas, elas dão força. E nós sabemos, né, as mulheres têm ocupado a arena pública da luta política nos últimos anos, mas sempre foram as lideranças que seguraram a onda no trabalho de base permanente em tudo que é movimento social e popular no Brasil. Sim. E assim como acontece nas cidades, em que, infelizmente, o genocídio tem como alvo prioritário jovens, homens negros, aprisionando e matando, e o que tem precipitado o protagonismo de mulheres, né, que sempre seguraram a onda, mas diante da calamidade absoluta, somam mais uma tarefa, que é também ocupar o espaço público para a luta política. Sim. Isso tem acontecido em todas as dimensões e a gente vai ver agora um momento histórico. Isso acontecer entre a população indígena, das mulheres ocupando a rua. Claro. Vai ser muito forte, muito bonito e muito pedagógico e inspirador para a luta do povo, porque o que a gente mais precisa nesse contexto é de povo na rua, né? Claro. A pesquisa do Tonico me lembrou, tem um livro que chama Viúvas da Terra, que é sobre mulheres que perdem os maridos na luta pela terra específico. E esse recorte das mulheres indígenas que perdem também os maridos combatentes é muito importante chamar atenção para essa situação. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.